presidente Donald Trump está tentando utilizar um memorando de entendimento com o Irã como uma vitrine da própria diplomacia. Na França, onde participa da cúpula do G7, o presidente americano tem apresentado o acordo com o Irã como uma grande vitória da Casa Branca. E nós vamos então direto para Washington com a nossa correspondente internacional, Patrícia Vasconcelos, que traz mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Patrícia. Trump está tentando aí vender o acordo com o Irã como um trunfo diplomático. Mas o Congresso americano e os aliados já cobram mais detalhes. Qual é o tamanho do ceticismo sobre o fim da guerra? Oi, Celso, boa noite para você, boa noite, Marina. Olha, um ceticismo considerável, diria, com cautela. Primeiro porque, além dos negociadores mais próximos ao presidente dos Estados Unidos, eles não tiveram acesso ao texto desse memorando, que tem data marcada para ser assinado nesta sexta-feira. Embora o conteúdo em geral tenha sido repassado, o texto mesmo na íntegra não é de conhecimento do Congresso, dos parlamentares, que também demonstram uma dúvida sobre a fiscalização dos pontos enumerados neste memorando. Os Estados Unidos, por exemplo, segundo autoridades aqui da Casa Branca, conversaram ontem com jornalistas por telefone. A gente repassou essas informações aqui no jornal do SBT News. O memorando fala, por exemplo, na reabertura total do Estreito de Hormuz e também que o Irã precisa dar garantias de que não vai nunca mais apoiar grupos ligados ao terror, também não vai mais enriquecer urânio. Então, o Senado, que inclusive discutiu essa questão hoje sobre o poder do presidente dos Estados Unidos em relação à guerra, como esses pontos vão ser efetivamente fiscalizados, então, eles têm essa dúvida. E há uma preocupação dentro do Partido Republicano, Celso, que é o partido do presidente Donald Trump, em relação à validade ou se é bom mesmo esse acordo, uma vez que eles não conhecem todos os pontos. Então, você está bem correto aí na sua pergunta em falar que há muito ceticismo, e eu diria que é um ceticismo considerável. Patrícia, um dos maiores obstáculos entre a diplomacia dos Estados Unidos e Irã continua sendo Israel, que mesmo após o anúncio do acordo, realizou ataques contra o Líbano, E Trump tem demonstrado descontentamento com Netanyahu. Tem, eu diria, Marina, que é o momento de maior fricção pública entre os dois líderes desde que Donald Trump voltou aqui à Casa Branca. Ele, inclusive, chegou a se pronunciar publicamente hoje, Donald Trump, sobre Netanyahu, dizendo que o premier israelense precisa ser mais responsável. Fecha aspas, Marina, dizendo que o líder israelense tem colocado aí, se não por água abaixo, mas tem colocado problemas em relação à negociação diplomática, aos esforços diplomáticos que os líderes têm feito, que os negociadores aqui da Casa Branca têm feito para levar a acordo essa negociação. Fontes do governo norte-americano relataram à mídia dos Estados Unidos uma ligação entre os dois líderes, Marina, que teria acontecido no começo desse mês. E Donald Trump teria dito a Netanyahu que ele teria ao bombardear o sul do Líbano com foco no Hezbollah, ele estaria prejudicando os esforços diplomáticos norte-americanos. De toda forma, são dois países que são aliados históricos, então, de forma alguma, isso é interpretado aqui nos bastidores como uma possibilidade de rompimento, mas que existe aí, uma vírgula e uma diferenciação da intenção do que Donald Trump quer e do que Netanyahu deseja neste momento. Isso parece que está bastante evidente. Agora, Patrícia, ainda no noticiário envolvendo Trump, o diretor do FBI anunciou que a agência frustrou um plano de ataque contra o evento do UFC realizado aí na Casa Branca?
Sim, segundo informações do FBI, um rapaz de 19 anos, houve uma delação por parte da mãe desse garoto, porque ele teria feito compra de armamento. Então, a mãe entrou em contato com a polícia, esse jovem de 19 anos, que reside em Ohio, e através dele, o FBI chegou a outras pessoas, seriam 23 no total identificados, Celso e Marina. 5 estão presos e, segundo as investigações, o plano que foi repassado, e como eles tiveram acesso? Porque eles tiveram acesso à conversa que esse grupo tinha num aplicativo que seria protegido, né, por criptografia, e eles falavam que teriam um plano de soltar drones para sobrevoar aqui a área da Casa Branca, onde foi montada esta grande tenda, onde aconteceu essa luta de UFC aqui no domingo, mas obviamente que isso foi interceptado. Então, 5 pessoas presas são homens jovens com idades entre 19 e 23 anos, e todos já respondem, Marina e Celso, à acusação de conspiração para uma tentativa de homicídio. Patrícia Vasconcelos, direto da Casa Branca, obrigada pelas suas informações. Boa noite, bom trabalho para você.